mais uma REC Plus entrevista e hoje nós vamos conversar com dois camaradas muito bacanas que eu tive a honra de conhecer e visitar a casa dele nesse dia de hoje. Paulo Gomes. Tudo bem? Shelly, sempre um grande prazer vir aqui ao seu programa. Você tem um programa, né? E já tem feito alguns eventos aí, tem filmado, né? Sobre o filme Calabouço, que aliás é produção dirigida pelo Carlos Pronzato, e cobriu também em Saquarema, lá no CEP, no Refil, Centro Refil, né? O lançamento do filme do camarada Sardinha, o Calabouço, né? E temos aqui, eu não tenho como dizer que não fico mega contente em conhecer um colega de cadeira, um colega de profissão. Seja muito bem-vindo, Carlos Pronzato. Bom, eu adorei esse espaço, esse local, essa possibilidade, né? Falar contigo, Michele e Marie. Estar na casa de Paulo, né? Também, né? Saquarema, Rio, uma cidade, falo Rio, o estado que eu sempre quis morar, eu nunca consigo, eu sempre estou com alguma coisa em algum outro estado, mas algum dia me instalarei aqui, né? Gente legal, gente boa, né? E vai ser muito bem-vindo, quem sabe, fazendo algum trabalho com a gente nas nossas entrevistas. Por que não? Vamos lá. Muito feliz. Isso aí. Então, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, com os seus filmes. Aliás, teve um filme que foi maravilhoso, que a gente teve a oportunidade, como o Paulo já havia dito, né? Sim. Que conta um pouco da história do restaurante Calabouço. Isso. E que nós tivemos a oportunidade de estar juntos lá no lançamento. Então, conta um pouquinho pra gente sobre o Calabouço. Bom, e os demais filmes. O Calabouço, que é um fato fundamental, não, para aquele período da ditadura, não, porque a partir dali começou aquela rebelião, digamos, das multidões, das massas da época, até chegar a marcha dos 100 mil, né? Foi lá no Calabouço, estudantes, não, que se rebelaram contra naquele momento, em 68, né? E isso surge realmente bem um pouco de antes. Esse filme foi feito em 2014, se não me engano, 2014. Mas a gente conheceu Paulo em 2011, quando estava fazendo um documentário sobre Carlos Marighella, nos 100 anos de nascimento do Carlos Marighella, não? Aquele guerrilheiro, aquele inimigo número 1 da ditadura da época, não? Que era do Partido Comunista, foi expulso do Partido Comunista e organizou a guerrilha, né? A ALN, Ação Libertadora Nacional, que o Paulo fazia parte. Então, desde aí que conheço o Paulo, e depois surgiu essa possibilidade, através do Sardinha, né, o camarada Sardinha, que o Paulo citou, e o Paulo, de fazer essa produção do documentário em 2014. Fizemos, foi lançado na OAB, foi muito legal, mas isso é uma coisa mais recente, né. Bom, Calabouço, um filme que realmente eu acho que é o único que existe assim, sobre esse tema, né. É uma pena que não se conheça tanto isso, né? No próprio documentário, se não me engano, é o próprio Paulo que diz que se conhece o Calabouço en passant, não? Aquela frase em francês, não? En passant. E isso que o filme tentou fazer, e o livro do Sardinha também, não? Porque agora temos um livro e temos um filme, né? E no próximo ano, já dou um dado para vocês, serão 50 anos. Você sabe que a cada 50 anos, a cada 100 anos, sempre tem mais efervescência de certos temas. Então é bom porque vai coincidir também, a nível mundial, com os 50 anos do Maio Francês, que depois se deflagrou no mundo em várias outras experiências de rebeliões estudantis, e não somente estudantis, não? 68 foi o ano que não acabou, como disse Suenir Ventura no seu livro, né? O ano que não terminou. Né? O fato de vocês terem gravado juntos esse documentário, a gente pode dizer que vocês fizeram juntos, né, esse trabalho. E durante o vídeo, a gente vive junto com vocês a história, né? Até com a visita do local onde foi o restaurante. Isso. Embora de repente não estando naquele momento vivendo no restaurante, participando das ações, como foi para você vivenciar o filme junto com o Paulo, junto com o Sardinha? Tem uma cena justamente que a gente vai lá tentar localizar o local, não? Que o Sardinha, inclusive, e o Paulo, e estamos mais com a Gilberto. Isso, Leite, Ceará, né? Ceará. Então, lá, eles identificam o local, que hoje era, se não me engano, um estacionamento. Sede do Ministério Público Estadual. Isso. E aí realmente é um momento muito interessante, não? Porque deveria ter inclusive alguma placa que não tem, sabe? Não tem. Alguma coisa que identifique esse local. Isso foi um momento importante porque eu particularmente sou muito ligado a
que as pessoas reconheçam os espaços físicos também, apesar que a memória vai muito além do espaço físico, né? Recentemente foi tirada, não sei em que cidade, uma estátua de Lamarca. Eu acho que foi no Vale da Ribeira, no estado de São Paulo. Isso gerou uma polêmica, porque tiraram, né? Significa muito e não significa nada também. Eles vão retirar uma estátua, mas não vão retirar a memória dele, entendeu? O que ele fez? Calabouço, um tiro no coração do Brasil. Um tiro no coração do Brasil. Olha, rendeu, né? Rendeu uma história que hoje não é uma história que se orgulha de dizer, mas é uma história que se orgulha de lembrar. Esse fato histórico está documentado, né? Realmente, aqueles fatos dramáticos que aconteceram em 68, com o fechamento do restaurante estudantil e, consequentemente, com o assassinato brutal e violento por parte da repressão política da época, né? Culminou com um tiro no coração do Edson Luiz de Lima Souto. E, a partir dali, realmente, houve um desdobramento muito grande, né? Com repercussão no país inteiro, né? De grandes manifestações, não só no Rio de Janeiro, mas em São Paulo, no Ceará, Amazonas, e cidades que nunca tinham acontecido manifestações, mas em função desse assassinato, quer dizer, em solidariedade àquele movimento estudantil, houve manifestações. E depois até combinou com uma resistência armada, revolucionária, guerrilheira, né? Então está documentado esse fato, né? Quais foram os filmes que vocês já fizeram mais marcantes, que até hoje você diz assim, não só do orgulho da obra, que são de muito boa qualidade, mas de marcar mesmo na história? Bom, eu não sei, mas eu me guio um pouco pelo que as pessoas falam, pessoas que estudam de alguma maneira minha obra, na universidade, em outros campos. Eu acho que a linha estudantil é uma que está marcando bastante, que ele revigorou agora com as ocupações que teve a partir de 2015 em São Paulo. Inclusive se baseia, de alguma maneira, a gente levanta essa tese no filme, que isso de alguma maneira teve uma influência de junho de 2013. Também fizemos um filme, se chama A Jornada de Junho. Esse foi em 2013, foi lançado, se não me engano, em 2014. Então há uma sequência. Eu acho que esses filmes veio das ocupações de São Paulo, que gerou muita repercussão no país, inclusive gerou ocupações. É assim, que uma das finalidades dos filmes que a gente pretende fazer, é que tenha um sentido de resgate histórico, mas tenha um sentido de mobilização social política. Né? Então, eu acho que acabou a paz, isto aqui vai virar o Chile, é o nome do filme, porque os estudantes secundaristas de São Paulo utilizavam um filme meu que eu tinha feito em 2006, chamado A Rebelião dos Pinguins, estudantes secundaristas chilenos contra o sistema, que foram estudantes chilenos que ocupavam a escola para fugir da repressão. Então eles se replegavam, entravam nas escolas e a polícia não podia entrar. Então o mesmo que fizeram os estudantes de São Paulo. E o filme que a gente fez em 2006 foi muito importante, por isso utilizavam muito nas escolas. Então eu acho que esses filmes, depois veio o de Paraná, que foram as 850 escolas ocupadas em 2016. Fizemos um filme, foi lançado esse ano, se chama Ocupa Tudo. Então também tem uma sequência então, de materiais, eu acho que esses são os que eu mais identifico dentro desse campo do levante estudantil, ocupações. E tem um que também fizemos no ano passado, chamado A Escola Toma Partido, contra o projeto de lei Escolas Sem Partido, um projeto imbecil, bobo, que está ali, mas que está gerando muita repercussão negativa, né? Porque as pessoas, parece que um certo campo da sociedade está entendendo que esse projeto tem algum sentido, né? Impedindo os professores de falar do que vem de ser falar, né? Na escola, segundo a professora sabe disso. Sim. Então, esses materiais eu acho que estão ali para isso, para falar da liberdade do indivíduo, para falar de uma escola aberta, livre, que a escola é a base de tudo, não somente a secundarista, senão a fundamental, que é um tema que eu não toquei ainda. No outro campo tem filmes históricos, tem o Marighella, que o Paulo participa, foi feito em 2011, se chama Quem Samba Fica, Que Não Samba Vai Embora. Esse não está no YouTube, infelizmente, mas brevemente estará. E eu acho que um que eu gosto muito, e muitas pessoas realmente gostam, é o do Che, que eu fiz em 2007, nos 40 anos da morte de Che Guevara, fiz na Bolívia, e esse mesmo ano, são 50 anos da morte dele. Então eu acho que
é um material que permanece, né? Como é que foi para você trazer o Carlos para esse contexto? Eu percebi que o trabalho que ele desenvolve, esses documentários, registrando a memória, né, dessas personalidades, como Che Guevara, como Marighella, fez um sobre Salvador Allende, né, que é o presidente chileno, que foi também bom, No Chile. o golpe em cima lá de setembro de 73. 73. Tudo isso foi nos aproximando, né? Quer dizer, uma aproximação que eu prezo muito e a gente tem, infelizmente, mantido esse relacionamento. Ele está sempre viajando, a gente se encontra em São Paulo, veio no Rio algumas vezes, a gente está sempre nesse trabalho aí de cinema, de debate político, de livros. Ele mesmo já lançou alguns livros, é um poeta também, o Carlos Pronsato, né? Inclusive, eu queria saber que história é essa do Vinícius, oitava? Mulher, né? Como assim? Oitava mulher? Conte não pra bom filme, gente. Vinícius, segundo a historiografia oficial, teve 9 mulheres formalmente que conviveram com ele, né? Não sei se teve mais. Tem uns livros importantes aí, não me lembro o título, mas que eu li na época, porque a gente conheceu essa argentina, que é a 8ª mulher dele, a 8ª. Ele vinha do casamento com a Jessie, que é a baiana, né? Que introduz ele num mundo talvez um pouco diferente do mundo carioca, no mundo baiano, no candomblé, ele tem umas criações fantásticas naquele período, né? Digamos que um Vinícius mais hippie, né? E depois aparece a Argentina, que Marta Santamarina, que era uma poeta, estudante de letras, hoje é advogada, né? Que é engraçado, porque quando a gente fez o filme, ele estava com 61, e era a idade que Vinícius tinha quando ela tinha 23, e ele tinha 61. Então eu fui fazer o filme com a idade que Vinícius tinha na época. E ele está indo muito legal, está passando, inclusive, passou na Embaixada agora, na Embaixada Brasileira em Buenos Aires, tem circulado, um filme que se chama O Vinícius de Marta, Um Amor Porteño. São 30 minutos, onde ela conta a experiência, como conheceu Vinícius, e como foi essa relação, porque ela pegou um momento que já estava no final. Foi isso, foi um material gostoso de fazer, porque para quem se interessa pela cultura do Brasil não pode deixar Vinícius de lado, além de ser um cara que teve uma postura política forte, foi diplomata e foi expulso da diplomacia por ser um poeta. Segundo os militares, por ser um vagabundo. Bebedor de uísque. Imagina. Então foi muito. Então esse foi o grande paradoxo, passar o Vinícius dentro da embaixada, e tem uma cena que ele fala isso. A gente fala desse momento e tem uma foto de Vinícius tirando a língua, como aquela famosa foto de Einstein, né? Com a língua assim para fora. E tem no meio dessa história tem um fato importante, que é o desaparecimento do pianista de Vinícius em Buenos Aires. Se conta que ele saiu um dia do hotel, foi confundido com um subversivo, guerrilheiro argentino, desapareceu. Essa é a história que se conta. Tem gente trabalhando sobre esse tema. Há uma paixão sua pela Bahia, né? Morei muito na Bahia. Morei lá, meu filho é baiano, tenho um filho baiano lá. E eu comecei a conhecer na Bahia antes de chegar na Bahia, viajando por Latinoamérica, ouvia falar do Brasil e da Bahia. Então, quando eu tive a possibilidade, consegui uma espécie de intercâmbio cultural, e eu vim para a Bahia, eu fiz meu curso de teatro lá. Eu já fazia teatro e tudo, mas eu oficializei um curso de arte, que arte não, você não precisa realmente de um curso oficial, no meu conceito. Você tem que estar trabalhando a vida toda para ainda ver se você vai dar um artista, né? É constante, um trabalho constante. Mas tem o título também, que serve, tem o meu diploma aí, serve, não sei se serve para alguma coisa, mas está ali. Serve, claro que serve. Né? Eu acho que a prática é o mais importante de tudo, mas a sociedade ainda cobra aquele papelzinho assinado, né? Cobra. Mas temos que fazer que não cobre, temos que lutar para que não cobre. Ainda cobra. Que é minha origem, eu venho da ficção, venho do teatro, talvez por isso não tenho assim um engajamento, digamos, político-partidário, não trabalho dentro de um sindicato específico, minha linha é bastante ampla, então é divergente, circula, entendeu? Um pouco da Glover Rocha, que Glover falava o quê? Eu sou um artista, se as pessoas gostam, se não gostam, não é problema meu. O Pronsato, eu acho que ele filosoficamente
ele se denomina como um anarquista guevarista, né? E vai dar problema isso. Anarquista, simpatizante do marxismo, assim, ainda que... Mas tem uma simpatia. Não. Mas acho que a democracia também tem esse lado, essa beleza de você viver no contraditório, conviver com pessoas que não necessariamente que pensem como você, quer dizer, não é uma coisa assim, uma ortodoxia, né? Claro que você não pode abrir mão dos seus princípios estratégicos, daquilo que você acredita, daqueles valores. Isso aí é uma coisa imprescindível, é fundamental, né? Isso, a questão da Itália que ele perguntou, era, porque a ideia era fazer um trabalho sobre imigração latino-americana em Itália, especificamente em Roma. Essa foi a ideia. Mas aí não, por agora não saiu, fiz uma pré-produção de 2, 3 meses antes, né? Porque eu acho que é um assunto fundamental hoje, né? As correntes migratórias, especialmente aquelas que estão entrando lá na Europa, não? E naquele período, 3 anos atrás, explodiu isso, não? Pessoas vindo da África, antes já era da Europa Oriental, e também os refugiados, inclusive o Brasil, um dos países que estão recebendo esses refugiados, não? E está tendo, às vezes, tem conflito. Então, isso é uma coisa que me interessa bastante, né? Já há alguma previsão de algum material para ficar pronto com relação a essa sua viagem à Itália? Não, infelizmente não, porque tive que me dedicar a esse documentário que você tem em mãos. Então eu praticamente estive um ano com esse trabalho, porque foi muito complexo, era um trabalho de algo que aconteceu 100 anos atrás. Então a gente teve que ler bastante, pesquisar, para saber se realmente cada palavra emitida por cada entrevistado constrói um pouco aquele clima daquela época. O Prosato, qual foi o livro? Você fez um livro sobre o poema, um livro sobre Marighella, né? Sim, tem um livro sobre Marighella. Poesia e tal, né? Poesia sem licença para Carlos Marighella, né? Porque o Marighella falava que não é preciso pedir licença para praticar ações revolucionárias. Então, a partir dali, peguei o nome, Poesia sem licença, não? Nesse sentido. É um livro, mas eu não consigo decorar assim, um poema completo do que escrevo. Se tivesse para ler, eu lia. E esse ano eu lancei um livrinho depois de teatro. Eu tinha feito um em 2010 contra o processo eleitoral burguês. Então eu escrevi uma peça chamada Dia da Eleição, que são 2 fiscais de mesa discutindo o que é uma eleição. E agora lançamos um recentemente chamado Golpe, uma peça de teatro, uma farsa política num ato, golpe, sobre o chamado impeachment, né, que a gente considera que foi um golpe, apesar de o texto trazer muitas críticas também ao processo de 14 anos do governo do PT, muita crítica, mas o foco do trabalho é a radiografia daquele momento final, onde dentro do palácio, né, se trama um golpe de Estado parlamentar, como estão hoje em voga, né? Os golpes já não são mais constantes, são através do poder judiciário, da mídia, então, é isso que fala a peça de teatro, que está ali circulando. Muito bacana. Bom, eu estou aqui nas minhas mãos, 1917, a greve geral. Conta um pouquinho para mim sobre essa obra. Bom, isso o pessoal quando vê esse ano já vai direto para a Rússia, né? Então a ideia foi um pouco essa. Eu sabia e confirmado totalmente que nesse ano iria se falar da Revolução Russa, né? São 100 anos da Revolução Russa. Só que isso aqui aconteceu no Brasil, em São Paulo especificamente, em junho, julho de 1917, antes da eclosão final da Revolução Russa, que começa em fevereiro de 17, mas em outubro, novembro, dependendo do calendário russo ou gregoriano, né? Em outubro, digamos. Então foi antes isso aqui. E já havia informações da Revolução Russa de fevereiro aqui no Brasil. Então, esse episódio, que foi a primeira greve geral do Brasil, aconteceu justamente nesse ano. Teve outras greves mais localizadas, mas que não teve a proporção desta, que paralisou praticamente a cidade de São Paulo por vários dias, fez tremer os alicerces do Estado, do patronato da época, né? E teve uma grande repercussão nas leis trabalhistas que estão sendo desmontadas agora pelo governo ilegítimo atual, que está desmontando toda essa estrutura que se gerou através de tantos anos, a partir da época de Vargas, mas isto é anterior a Vargas. Esse é o período onde se constrói as leis com as quais os operários vão defender seu trabalho. Foi a primeira grande greve
geral que aconteceu no país foi essa de 1917, basicamente comandada e dirigida por imigrantes italianos, espanhóis, né, que vieram da Europa, se instalaram em São Paulo, e, sapateiros, eram artesãos, eram operários de fábricas, né? Então tem uma dimensão histórica importante e praticamente a gente desconhece isso, inclusive nos currículos das escolas. Na universidade não estudei nada sobre essas greves gerais, essa greve geral, nem no curso secundário. Então eu me sinto, como brasileiro, muito honrado em saber e orgulhoso também que o Pronzatto fez um documentário sobre isso, buscando essas fontes, entendeu? Lá em São Paulo, no Paraná, aqui no Rio de Janeiro, né, desses depoimentos. Então eu acho que é de altíssimo interesse, não só para a militância ou para a academia, mas para o Brasil inteiro. Essa nova geração conhecia o que foi essa greve de 1917, o que representou para o país, entendeu? O que reivindicavam, o que eles queriam, que bandeiras que eles levantavam, defendiam, né? Quais as teses. Será que as salas de aula hoje terão a oportunidade de ter esse material, já que os materiais que são produzidos pelo próprio governo federal são contrários a isso? Sim, porque você vê que ele há pouco fez uma referência à escola toma partido, né? Quer dizer, que é uma visão do atual ministro, que é um deputado federal de Pernambuco, ligado ao DEM, partido que vem do PFL, do PDS, da Arena, quer dizer, é um partido que vem da ditadura militar. E ele é filho de um grande latifundiário, ligado a grandes negócios agrários lá no Pernambuco. E não tem interesse nenhum nisso, está tentando liquidar com essas conquistas, para apagar, né? Mas eu acho que isso aí não vai conseguir, né? Porque esse filme aí, depois vem mais um outro, são livros. E eu acredito que a gente alguns professores individualmente vão tentar, não vão respeitar essas ordens, essas diretrizes fixadas pelo Ministério da Educação. E a gente já vê muito professor hoje lutando contra isso. A prova disso foi o evento que nós participamos em Maricá. Perfeito. É uma luta de professores hoje muito grande aqui, né? Nós temos aqui a professora Sandra, que até queria que ela participasse aqui um pouco sobre esse debate, que tem sido uma lutadora grande aqui na região dos Lagos, em Maricá, Saquarema, nas ocupações das escolas, você falou, no Paraná, São Paulo, mas aqui também teve. E a gente vai para um breve intervalo e já a gente volta com a participação da professora Sandra Cabral. Volta para esse bate-papo, agora com a participação da professora Sandra Cabral. Seja bem-vinda, Sandra. Prazer imenso estar com vocês aqui, sobretudo para falar de um filme tão importante como é o filme do Carlos Pronzatto, na companhia de companheiro Redento aqui. E para mim é um grande prazer revê-la, né? Ver esse trabalho que você está fazendo, super importante em divulgar tanto o livro do Sardinha, os filmes dos Redentos, e agora o 1917 do Pronzatto, que é um filme realmente que dá uma grande contribuição para a gente, né? O Paulo já me antecedeu em algumas palavras e eu vejo esse filme como material didático. Eu, como professora, eu vejo o trabalho do Pronzatto muito como material didático, né? Coisa que nós deveríamos estar estudando nas escolas, mas que existe um currículo que nos impõe uma visão eurocentrista. Então, essa é uma das nossas vontades de aproximar o Pronzatto com a escola, com o aluno, com o latino, com o brasileiro. Porque a história do Brasil, é claro que a gente deve estudar a Revolução Francesa, claro que deve estudar a Revolução Industrial, mas na escola, por exemplo, não tem a Revolução Mexicana, que é um marco na nossa história da América Latina. Não se fala da greve de 17, que é uma contribuição fantástica dos nossos imigrantes, porque até então o Brasil, ele vivia, evidentemente que já tinha rompido com a República, mas ele vivia em regime de escravismo. As fábricas brasileiras, quando elas começam com regime de escravidão, utilizando a mão de obra de criança e utilizando a mão de obra de mulheres. E foram
Esses grupos de imigrantes, com essa influência toda da Europa já de movimento anarquista, anarco-sindicalista, que começaram a despertar o trabalhador brasileiro, essa vontade de reivindicar. E uma das grandes lutas foi também pela redução da jornada, né? Hoje, né, no momento que a gente está aí com uma reforma, eu acho que é contra-reforma trabalhista, o filme do Pronzata é fantástico, é fundamental para a gente entender a nossa história, né? A gente teve esse momento com os anarquistas, nós tivemos aquele momento que o Paulo já falou do Getúlio, e nós tivemos um outro momento também de reforma com a ditadura militar. A ditadura militar também, quando ela chega, quando é implantada a ditadura militar, ela tem um projeto de adequar a mão de obra para quê? Para as multinacionais. E aí mexeram também com as leis trabalhistas. Não como o Temer. Não existe nada igual ao Temer. Igual o que está sendo feito hoje no Brasil, não existe. Não existe nada igual. Nós vamos voltar eu acredito, o início do capitalismo. As mulheres, por exemplo, elas serão mais uma vez dentro das fábricas, dos locais de trabalho, super oprimidas, né? Tivemos as greves gerais aqui no Brasil, né? Onde do dia 28 foi uma greve interessantíssima e Temer se sustenta através da repressão. Os trabalhadores são altamente reprimidos, né? Do dia 30 não foi tão importante assim, mas em toda a América Latina está havendo lutas, porque esse projeto de reforma trabalhista está em todos os países da América, com exceção da Venezuela, com exceção da Bolívia, com exceção do Equador, com exceção da Nicarágua, que são os países que não são alinhados com o projeto dos Estados Unidos. Neoliberal norte-americano. E a Rede Globo não noticia isso, mas foram professores também que se levantaram lá contra esse regime opressor. E em pleno processo de paz, o governo peruano, que se diz democrático, parênteses para isso, o governo que se diz democrático está matando direto lideranças do movimento popular, liderança das Farc, e isso a Rede Globo noticia. E o projeto que hoje está lá no Peru é o projeto que virá para o Brasil. Eles estão já num processo mais avançado, entre aspas, né? E a repressão é a mesma, matança de professores. Quem primeiro se levanta são os professores da área rural lá, que têm jornadas de trabalho imensas, nenhuma condição de trabalho. O povo não tá inerte, né? Agora a gente vai fazer, em meados de novembro, no qual o Pronzata vai participar, e a gente está ainda em negociação, né? Que será em Maricá. Nós vamos tentar fazer, nós vamos fazer um festival de cinema latino-americano. E é nessa linha dos Irredentos, né? Os Irredentos têm essa linha política, que não é um partido político, felizmente, mas são pessoas de boa vontade, vamos usar a coisa da igreja, são pessoas de boa vontade que querem fazer um trabalho junto com o povo. E aí, né, nesse festival, a gente vai trazer cineastas que têm um trabalho alternativo, como o Pronzata, que assim, a gente admira demais, porque uma pessoa que passou anos e anos e anos da sua vida filmando. A câmera dele é objeto de contestação, objeto político dele. Além de fazer poesia, além de fazer livros. Então, é alguém que a gente quer sempre estar muito junto com a gente. Além do Pronzata, a gente já tem confirmado lá para o festival o Júlio Santucho. O Paulo pode falar mais sobre ele. Assim, Júlio Santucho até argentino de Buenos Aires, que tem toda uma luta de militância revolucionária lá. Teve um irmão chamado Roberto Santucho, que era o principal dirigente da luta revolucionária lá do ERP, Exército Revolucionário do Povo. Ele teve 6 irmãos assassinados pela ditadura militar argentina, e entre parentes, cunhados e sobrinhos, 11 membros da família. E teve exilado na Itália,
é um grande pesquisador, estudioso, um especialista, né, na questão do cinema na América Latina, né? E desenvolve um trabalho, participa do Festival de Cinema em Cuba, um cinema muito interessante, cujo diretor dessa escola por muito tempo foi o Gabriel Garcia Marques, aquele grande escritor colombiano, autor daquela obra-prima 100 Anos de Solidão, Amor em Tempos de Cólera, enfim, várias obras no campo da literatura e tal. Então, o Júlio é um estudioso desse assunto, um especialista, e também deverá participar. E vamos tentar trazer também aqui, vamos fazer um contato com o nosso grande cineasta brasileiro, talvez o maior deles em termos de nascido no Brasil, né? Porque esse aqui que é o Silvio Tendra. É o Renascido, o argentino baiano. Vamos trazer aqui também. Então, é uma iniciativa interessante que nós saudamos muito aí, a iniciativa do grupo de professores lá de Maricá, né? O Leandro, Sandra, Cleide, Gleice, Harold, Ivo Marins, que é aqui também, Saquarema. Pessoas. Então a gente vai ter um momento para a Venezuela, um momento para a Bolívia também, um momento para o Chile, a Nicarágua também, que é um processo importante que aconteceu aqui, talvez o México, né? E é apenas um embrião, é apenas um início. Se nós vermos que existe um interesse, nós vamos fazer outras atividades, com Cuba, inclusive, né? A gente vai falar também um pouco de Cuba, até para a gente começar a entender qual é o destino da nossa América Latina. Porque as pessoas, evidentemente que a gente tem uma mídia que contribui muito com isso, colocam esses países que se libertaram do imperialismo como os grandes vilões da América Latina. Quando, na verdade, esses países são os países que conquistaram a sua independência. A crise não está em Cuba. Cuba não vive crise. A Venezuela estão tentando entrar. Por quê? Porque está sentada na 17ª maior riqueza do mundo em petróleo. Petróleo e gás. Petróleo e gás. Né? A Bolívia, com Evo Morales, que deu voz aos índios. A Nicarágua conseguiu superar uma revolução, uma contra-revolução sandinista, onde os Estados Unidos atuaram direto. Isso já é de domínio público. Isso já é de domínio público. Os governos democráticos da Colômbia, os governos democráticos do Peru, os governos governo democrático do Temer, se dizem democráticos do Temer, né? Hoje eles fazem um bloco contra esses países. Então eu acho que é um papel da gente, enquanto pessoas comprometidas com o nosso povo, professores que não vão nessa linha da escola sem partido, a gente falar isso, né? Quem vai nos ouvir? A gente vai tentar ser o mais ouvido possível, mas nós sabemos que nós somos um grãozinho, granito de arena, como tem um filme que fala, né? Granito de arena. Nessa história toda, Oaxaca. Oaxaca, México. Talvez esse filme a gente até passe também, Granito de Arena, para falar do México. E a gente ainda está pensando, provavelmente o festival seja em meados de novembro ou final de novembro, mas com a parceria da Prefeitura de Maricá, que aqui é uma ilha, né? É uma ilha, Maricá consegue abrir para todos, né? Hoje tem um trabalho fantástico lá também, um festival de teatro, e vai ser uma parceria com a Cultura de Maricá, o pessoal da Cultura de Maricá que estão fazendo um trabalho lindíssimo. É isso. Bom, espero que você esteja lá para cobrir. Com certeza, a REC Plus vai estar sim na cobertura, e a gente quer agradecer a vocês pela conversa. Aliás, é uma delícia ouvir vocês conversando, né? Vocês percebem que eu quase não me envolvo, eu fico aqui viajando nas histórias, tá? A gente quer agradecer de coração por esse momento tão especial. Obrigada, Paulo, obrigada, Carlos, obrigada, Sandra. Que agradecemos. E que nós nos encontremos muitas outras vezes. Claro. E essa foi mais uma REC Plus Entrevista. Até a próxima.